Bem-vindos a mais um Profissão Mercado. Sejam muito bem-vindos, eu sou o Kleber, o host deste podcast aqui, CEO também da Top Invest. Aproveitem, sigam lá, Top Invest na line oficial. Comigo aqui o senhor Felipe Gubert, meu sócio, CEO da Top Invest. E hoje eu tô com ela, a rainha dos fundos de investimento, a senhora Luciana Seabra. Muito obrigada pelo convite, Kleber. Muito feliz de estar com vocês aqui. Lu, obrigado por ter vindo. Para quem não conhece a Lu, ela é CFP, CNPI, jornalista com mestrado com ênfase em economia, é isso? Mestrado em economia. Olha que lindo, né? É chique, gente. E hoje ela é a rainha realmente dos fundos de investimento. Vamos começar com o pé direito, pé na porta. Por que tu gosta tanto de fundos de investimento? É engraçado, né? Eu caí no mundo dos fundos meio por uma coincidência do destino, né? Acho que juntando a formação em comunicação e em economia, no valor econômico, eu comecei a acompanhar esse mercado. Caiu no meu colo, assim, eu falei, cara, não faço ideia do que é isso. E, para fazer bem, eu imprimi toda a lista dos gestores da Ambima. Um belo dia eu falei, cara, são milhares, né? Falei, vou visitar um por um. E no começo eu achava chato. E aí, de repente, eu comecei a me encantar. Falei, cara, era a melhor profissão do mundo. Eu sentava para conversar com o Luiz Stuberger, com o Rogério Xavier. E eles me contavam o cenário deles. As pessoas leem a Bloomberg, o jornal. Eu não, eu ouvia os gestores falando sobre o cenário deles. Pegava um resumão da galera. E eles me contavam se eles estavam comprados numa moeda, em juro, em bolsa. E eu sempre tive esse propósito muito forte de traduzir o mundo da economia e dos investimentos para a pessoa física. E aí, de repente, eu percebi que o fundo era tudo o que eu precisava para conseguir fazer aquilo. Por quê? Porque ele é uma forma de qualquer pessoa comum, poder investir seguindo grandes profissionais do mundo dos investimentos, antigamente com muito dinheiro, hoje muitos fundos com pouco dinheiro. Então, assim, é uma pessoa física investindo como profissional. Então, para mim, o fundo casou muito com esse meu propósito de levar esse mundo de investimentos profissionais para uma pessoa normal. E vamos começar do começo, né? Depois desse pé na porta. Me conta um pouco sobre como que tu veio parar no mercado financeiro, né? A gente sabe que o mercado financeiro, infelizmente, ainda é majoritariamente de homens paulistanos, Faria Limers, né? E, poxa, a gente tem muito poucas... Camisa azul, que felizmente vocês não estão, camisa azul, mas não, normalmente a gente não é Faria Limer, né? Camisa azul, sapatinho preto, né? Tudo igual. E, cara, é muito legal ter mulheres no mercado financeiro, porque vocês têm uma visão diferente dos homens, né? Até a gente tava conversando antes, cara, desde bebê, né? O bebê da menina é mais comportado, meu gurizinho lá é terrorista, ele acorda às 6 da manhã, vai até às 11 da noite, azucrinando, tentando se matar das maiores diversas formas. E, cara, como é que você veio parar nesse mundo, né? Porque tu começou, afinal, como jornalismo, né? O que te fez mudar, vir para esse mundo dos investimentos? Como é que você foi parar na Faria Lima, de certa forma? Você falou na Faria Lima, eu também não sou Faria Lima, hein? Deixamos claro. Eu lembrei que você falou do seu filho, tem um Instagram, né? Porque os homens morrem rápido, né? Que é o clássico. E me lembrei também quando você falava da Morningstar, que é a maior provedora de dados de fundos do mundo, que ela tem um estudo que mostra que gestão mista de investimentos é sempre melhor do que uma só de um homem ou só de mulheres, em média. Ela fez um estudo no mundo inteiro. Então, realmente, a mistura é muito saudável, né? Como que eu vim parar nesse mundo? Na verdade, eu comecei com a comunicação, só que o que eu mais gostava de acompanhar era economia. Então, eu trabalhava na Rádio CBN em Brasília e eu sempre gostei muito de matemática e humanas, então foi muito difícil para me escolher para onde eu ia. E comecei na comunicação e comecei a me aproximar das exatas. Então, eu cobria muito na época da CBN decisão do Banco Central, dados de inflação, e eu gostava de decifrar aquilo. E em um certo momento eu percebi, cara, se eu quiser seguir esse caminho, eu preciso aprender sobre. E aí eu decidi que eu queria fazer um mestrado. Então, eu vim para ou estudar economia de alguma forma. O primeiro passo que eu tomei, eu achei um cursinho de professores da USP, na época, que era para a prova da ANPEC, de mestrado em economia. E aí eu falei, cara, eu vou fazer esse cursinho aqui, e aí eu sigo minha vida. E aí eu me apaixonei completamente no cursinho. Seguiu a vida no mercado financeiro. No mercado financeiro. Falei, cara, eu preciso estudar isso aqui até o fim. Então, acabei fazendo o mestrado. Então, na verdade, parei mais 3, 4 anos para estudar de novo, focado em economia, né? Fui bolsista CNPq, e aí quando eu saí eu falei, pronto, agora eu vou juntar os dois, porque em nenhum momento eu quis estudar economia para ficar na economia, porque eu acho isso a economia muito torre de marfim, né, e aí eu falei, vou fazer essa junção dos dois. Então primeiro eu fui para o valor econômico, que foi quando eu comecei a acompanhar o mundo dos fundos de investimento, e aí a Empíricos me chamou para criar o primeiro relatório de fundos de investimento voltado para o varejo. Era uma demanda muito forte da base deles na época, e na época me foi um pouco um baque, assim, porque eu tinha a credibilidade do valor econômico muito forte na minha história, na época a Empíricos, uma empresa muito polêmica, e eu fui lá e olhei e falei, olha,
A diferença é que o valor só falava com pessoa jurídica, né? Os clientes, em geral, leitores eram pessoa jurídica. Eu estava tentando transformar o mundo e fazer mais pessoas entenderem sobre investimentos num jornal que na época era muito focado nas empresas. Então eu não estava fazendo o que era o meu propósito. E quando eu fui na Epicus, eu falei, gente, esse pessoal está falando com milhares de pessoas. E aí eu falei, não, fui. Sempre tomei muito cuidado de como eu podia fazer as duas coisas, né? Manter a credibilidade e ao mesmo tempo alcançar o varejo, juntei um pouco esses dois mundos e na época acabei tirando o CNPI, o CFP. O CFP também foi assim, eu queria algo que me ajudasse a estudar sobre todo o mundo dos investimentos, né? E o CFP eu acho uma prova muito ampla, né? Eu sou apaixonado pelo CFP. Eu também. Eu acho que não precisava de tanta experiência comprovada, mas a prova em si é fantástica. Então, deixa eu te perguntar da Morningstar, né? Muita gente que tá ouvindo a gente, trabalha em banco, trabalha em corretora, e às vezes não tem condições, tá começando a carreira, não tem condições de assinar o teu relatório lá da Speech. O que é o Morningstar? Qual a função dele? O que ele ajuda uma pessoa? Tipo, como é que eu vou vender um fundo de investimento se eu trabalhar numa instituição financeira? O que isso me ajuda? Bom, primeiro que todo mundo tem condição de assinar o relatório da Speech. É R$29,90 mês, entendeu? Eu acho que dá pra, né, abrir mão de uma pizza, arrasta pra cima, clicando no link aqui embaixo. Mas o que eu, assim, eu sou muito... A Morningstar lá fora, ela faz análise quantitativa e a qualitativa. No Brasil, eles fazem a quantitativa. Eu sou muito contra a análise puramente quantitativa, tá? Assim... Ajuda, claro, já usei muito Morningstar na minha vida, principalmente para lá fora, eu uso muito eu uso provedoras de dados de fundos, eu falo que a Quanto é minha Disney e tal, mas eu acho que para a pessoa física que está começando, tem uma coisa básica que as pessoas não fazem, que é pesquisar sobre os gestores do ponto de vista qualitativo também. Então, muita gente usa ranking, né, mas não joga no Google, assim, de verdade, os gestores, sabe? Verdade. Porque, né? Porque tem muita coisa para você descobrir sobre o gestor. Lendo o site dele, felizmente hoje vários têm bons sites. Cara, quanto tempo aquela equipe trabalha junto? Qual que é a história delas? Procura podcast em que os gestores estiveram. Isso daí as pessoas usam muito o retorno dos últimos 12 meses, 24 meses, não serve para nada no fundo de ação, né? Por exemplo. Então, eu acho que é mais a questão de, cara, dar uma estudada, como se você estivesse indo contratar um médico, um advogado, uma dentista, você joga no Google, você procura no Instagram, e as pessoas não fazem isso com fundo, só olham o retorno, né? Eu acho muito legal isso de, tipo, a gente vai contratar um médico, a gente quer recomendação de 5 parentes diferentes, a gente quer olhar lá no Dr. Alia lá, qual que é a nota dele no Google, a nota dele em todos os lugares. E quando a gente vai fazer uma coisa muito mais importante do que às vezes uma consulta trivial, que é dar o dinheiro para uma outra pessoa administrar, a galera não faz isso. E 12 meses é ridículo, né? E é uma coisa que acontece, né? Eu vi que você falou esses dias lá do Dynamo Cougar, que foi o fundo que captou mais de R$1 bilhão ali em 4 minutos no total. Se você olha lá, os últimos 12 meses, cara, não tem sentido investir naquele fundo, né? Sentido nenhum. Aí começa a abrir análise, começa a pegar lá desde 1993, né? Que é mais fácil porque a gente tem um plano real lá, 94. Cara, é 1.000.000% de rentabilidade, né? Surreal. E como que a gente pode... Não dá nem pra calcular, né? Como fazer essa conta de quanto viraria R$1, né? Ainda bem que eles têm uma calculadora no site deles. Né? Facilitam, né? Cara, é um negócio muito maluco. O que será que a gente pode fazer, né? Pensando a gente como profissional do mercado financeiro para fazer o cliente também ter essa mentalidade. Não vamos olhar o 12, 24, 36 meses, que é o padrão que tá ali numa lâmina. Cara, vamos aprofundar o conhecimento sobre o gestor. Quem é o Stuberger? Quem é o Henrique Breda? Quem é, enfim, outros gestores? Olhar um período bem maior no fundo, onde encontrar essas informações. Ou até como avaliar esse gestor. Porque a minha grande dúvida em fundos de investimento não é nem o que compõe o fundo, a rentabilidade, que é o que se olha normalmente. Mas por mais que a gente acompanhe o cara no Instagram, um gestor no Instagram, olhe um podcast dele, como é que tudo bem, a gente já tá no mercado, mas como é que a pessoa normal pode avaliar como é que é a cabeça do cara para avaliar se é o cara certo para gerir o dinheiro dela? Eu acho que tem várias questões importantes aí, né, mas eu acho que o profissional, em especial a profissional, tem uma responsabilidade gigantesca de não
mostrar para a pessoa física somente uma janela de 12 meses. E assim, eu falo isso com propriedade porque a minha caixa de e-mail, felizmente hoje meus grandes informantes são os clientes. E a minha caixa de e-mail é lotada de e-mails enviados por assessores, gerentes, em que tem um corte de 12 meses, às vezes 6 meses, às vezes 3 meses de um fundo. Então, assim, muito se aproveita, eu acho que até devido a conflitos mesmo do mercado, de momentos ruins de um fundo para mandar levar para um outro fundo que está com um momento bom, em gráficos curtíssimos. Então, tem uma responsabilidade enorme ali. O que eu acho que é bons gerentes, bons assessores falando de fundos de investimento, são as pessoas que contam a história do fundo. Eu tenho a felicidade hoje na Speech de ter milhares de pessoas assinando o nosso relatório, que elas adoram ouvir as histórias. A gente faz toda a análise quantitativa e qualitativa por trás, mas o que a gente faz na ponta é contar a história da gestora. Então, o que eu falo, né? Que você investir no fundo da Dynamo, por exemplo, sem olhar o site deles, sem ver as cartas deles, é você tomar um remédio sem ler a bula ou sem ter prescrição médica, porque qualquer pessoa que conversa com a Dynamo, que vê o site deles, que lê as cartas, sabe que eles investem para um horizonte de pelo menos 5 anos. Então, assim, como que as pessoas investem e ficam olhando 12 meses? Não tem um gestor de ações que eu fale hoje, eu falo com vários excelentes gestores que falem que o fundo deles é para menos de 5 anos. Então, por que as pessoas investem achando que se a carência é 30 dias, tem que sair em 30 dias? E por que quem vende mostra uma janela só de 12 meses? Tem alguma coisa errada aí. E aí tem olha a responsabilidade. A gente tem gestores fazendo um trabalho ruim, obviamente, mas alguns um trabalho muito bom e focado no longo prazo. Você tem a pessoa na física na ponta que não conhece aquilo, não tem educação financeira com frequência, e você tem um canal de condução ali no meio que, se não fizer esse trabalho de comunicar a filosofia de quem está gerindo para a pessoa física, a gente está transformando a indústria de fundos numa grande tragédia para a pessoa física na ponta, porque ela vai sempre entrar e sair na pior hora. Eu vejo, assim, acho que esse ano talvez tenha sido os que eu mais fiz desabafos frustrados nos stories, quando eu vi pessoas físicas saindo de fundos orientadas por pessoas que falaram, cara, tá na hora de tudo para renda fixa, ou olha, porque o segundo semestre do ano passado foi o pior em muito tempo para vários excelentes gestores de ações, né? E foi num momento meio que não é bem no momento da crise, né? De repente veio um semestre muito difícil para eles. E muita gente resgatou. E eu ficava assim desesperada, querendo, gente, para, volta, sabe? Porque a pessoa vai perder toda a recuperação, ela fez tudo errado. Então eu acho que tem uma responsabilidade gigante de quem está vendendo. E respondendo sua pergunta, né? Como analisar? Quando você não tem a oportunidade de se sentar com o gestor, que nem sempre tem, eu realmente acredito no simples olhar, dar uma olhada no site, alguns gestores não têm, mas hoje a maioria tem, ver a formação das pessoas que estão na equipe e uma coisa assim crucial, há quanto tempo elas trabalham juntas? É muito difícil uma gestora no Brasil em que as pessoas estão trabalhando juntas há muito tempo, e você olha lá, com frequência elas colocam um diagrama no site delas, colocando um profissional em cima do outro, as boas gestoras em geral fazem isso, para mostrar o tempo de trabalho deles e por onde eles passaram. Então você vai ver assim, nessa gestora, eles estão há pouco tempo. Vou dar um exemplo, sei lá, uma gestora recente que foi criada, eu não recebo comissão de uma gestora, eu estava, por coincidência, hoje de manhã com eles. A Genoa, por exemplo, ela tem 2 anos de vida, né? Só que se você colocar um gestor em cima do outro e olhar nesse diagrama, você vai ver que 2 anos de vida eles têm na Genoa, mas eles trabalharam juntos por muitos anos no Itaú. E aí, alguns deles já tinham trabalhado juntos no BBM. Eu tô puxando a capivara do gestor ali, né? E eu não preciso de muito, eu tô olhando o site dele. E assim, é muito difícil uma equipe tão... mas eles trabalharam no Itaú, mas então, como são os fundos do Itaú? Não, eles geriam o Red Plus, que era um fundo que era muito reconhecido e que, inclusive, por muito tempo nem era oferecido para o varejo, só no private. Aí puxa o histórico do Red Plus, tem que ir trazendo esse histórico, a história deles. Isso é puramente qualitativo. Uma coisa que eu faço muito também é conversar com o concorrente, conversar com esse funcionário e tal, mas isso talvez... Se a pessoa também estiver no mercado e for minimamente bem relacionada, ela também consegue trocar uma ideia com uma pessoa ou outra, e aí ouve um podcast, já que se não puder conversar com o gestor, assiste uma palestra, faz alguma coisa, e ali você vai vendo, porque tem muito de caráter também. O David Swensen, né, que é o maior alocador de fundos, a maior referência à alocação de fundos do mundo, era, né, infelizmente falecido, ele faleceu ano passado, né, um ano retrasado, ele fala isso, que o primeiro critério é caráter. Como que você avalia caráter?
com frequência, ouvindo essa pessoa falando, já dá para você ter uma noção, é muito arrogante, excesso de otimismo, não é? Como que ela fala de um período em que ela perdeu dinheiro? É isso, a análise qualitativa, ela exige um pouco de estudo, Sim. né? E esse é justamente um pouco do trabalho que vocês fazem na Speech, né? Ou seja, é pegar essa informação, pegar todo esse histórico e levar mastigado para o assinante de vocês, conseguir ter a tomada de decisão de forma mais simples, né? Sim, e a gente, é isso, a gente faz muito do quantitativo nos bastidores, mas a gente joga muito pouco do quantitativo para eles. A gente traz alguma coisa, claro, mas a gente conta a história, porque é ali que eles vão entender, então a Bulgari é uma gestora carioca em que é uma equipe que só faz isso, né? Eu brinco, né? Por exemplo, nos relatórios eu falo, a Lindt faz chocolate, a Bulgari gera ações, entendeu? Só. E ela faz isso há muitos e muitos anos, e eles vieram do mercado corporativo, então eles têm uma experiência de chão de fábrica. É uma forma de... Só que eles fazem isso pro longo prazo, o dinheiro deles está lá também, eles não estão fazendo isso de hoje para amanhã. E aí, entendendo isso, quando a pessoa física olha um período ruim, ela não está vendo só o período ruim, ela está vendo a história da Bulgari, que faz isso há muito tempo, só faz isso, obviamente, está preocupado com o retorno do fundo, e aí vem tudo na cabeça, né? Não é uma coisa... É uma coisa de humanizar o mercado. Ou, por exemplo... Toda vez, né, eu vejo muito isso, né, Luiz Stuhlberger tem uma fase ruim, Rogério Xavier na SPX tem uma fase ruim, a galera começa a detonar no Twitter. Assim, ó, claramente as pessoas nunca viram nenhum deles falando, porque tem uma genialidade na forma como eles analisam os cenários, então quando eles estão indo mal, eu simplesmente sei que eles estão numa fase ruim. Se você tá só vendo o número na ponta, você vende, você resgata o fundo. Na verdade, eles nem estão numa fase ruim, eu diria, né? Eles estão numa fase entre ciclo, né? Porque eles não estão olhando o agora, eles estão olhando, como você falou, 5, 10, 15, 20 anos. Exatamente. E esse negócio do storytelling que vocês fazem com o gestor para analisar um fundo é incrível, porque nós, seres humanos, a gente se conecta com a história das pessoas, a gente não se conecta com números, né? A gente estava falando agora há pouco em off, da empatia, né? Aí a gente pega, por exemplo, a importância desse histórico de longo prazo. A gente tem o Peter Lynch, que é um dos maiores gestores de toda a história. A rentabilidade absurda. E ele mesmo diz, com os dados internos que ele tem, que a maioria dos cotistas conseguiu perder dinheiro com ele no longo prazo, né? E quando a gente começa a investir em ações ou multimercado, eu posso olhar minha carteira agora. Tem uma carteira da minha pessoa física, que é 100% renda variável, só que é 50% no Brasil, 50% dolarizada. O dólar tá despencando, minhas ações lá fora estão caindo, então, cara, tô num período ruim. Você veio né? chorar aqui hoje. Eu vim choramingar, né? Acho que quer dica de fundos. Eu tô no ciclo e tô buscando uma dica de fundo, né? Poxa, então, essa educação de criar, né, de ir até um laço de amizade, né? É legal esse negócio da internet, porque as pessoas se conectam com a gente além do nosso trabalho, né? Então, as pessoas são fãs da Luciana, são fãs do Kleber, são fãs da galera aí, porque elas acabam se conectando de verdade com a gente. E esse laço emocional de amizade acaba ajudando a pessoa a ficar mais no longo prazo com aquele fundo, evitar esse triciclo, né? Não vou dizer que eu tô no prejuízo, e aguentar num período maior e aproveitar a rentabilidade desses fundos, né? Por exemplo, a gente falou do Dynamo aqui, ele teve uma rentabilidade ruim nos últimos períodos, mas, cara, se a gente olhar, esticar essa janela aí pra 20, 30 anos, é algo incrível, né? Isso vale para vários fundos, tá? Os fundos que eu mais gosto não costumam ficar nesses rankings que aparecem em jornal. O ranking de 12 meses, por exemplo, não é o deles. Eles normalmente são fundos que ficam no segundo quartil em períodos curtos, e quando você estica para períodos maiores, eles sobem para o primeiro quartil. Porque normalmente os fundos que vão para o ranking, os primeiros lugares, são os que alavancaram demais naquele ano, os que fizeram uma aposta única em um único ativo e que acertaram. Então pensa, ano passado, por exemplo, quem tinha só S&P se destacou. Quem tinha só petróleo se destacou, tá se destacando esse ano. Só que você vai ficar com... Você não tem que escolher o gestor que acertou a última tacada, né? Você tem que ter uma equipe que não vai concentrar tudo em petróleo no momento como esse, por exemplo, ou em ouro, e que tá ali acertando um pouco, errando outros ativos, mas que sabe, por exemplo, tem gente que investe no multimercados, que foi muito bem ano passado. Por quê? Porque investiu praticamente tudo no único ativo. Você está investindo no multimercados, pelo próprio nome, ele tem que ser multimercados. Como é que você, por exemplo, avalia um multimercados, até voltando na sua pergunta? Vários divulgam no site deles atribuição de performance. De onde veio o retorno histórico do Capitalo, que é um excelente fundo, do uma SPX, uma Verde, uma Legacy, enfim. Está escrito lá no site deles. X veio de juros, X veio de moeda, X veio de bolsa. Você quer um multimercados ou você quer um gestor de multimercados que opera bem em S&P e comprou tudo em S&P ano passado, né?
Quando a gente fala de multimercado, né, o próprio fundo multimercado ele tem diversas estratégias, né, ele é multimercado, classificação CVM lá, e quando a gente começa a aprofundar nos estudos, vê lá que tem Ambima, né, que é autorregulador do mercado, tem várias estratégias dentro do fundo multimercado, tem juros, tem trading, tem, enfim, tem preferência por algum? Então, essa classificação Ambima Deixa eu escolher minhas palavras. Acaba que assim, eu acho que ela foi bem intencionada, mas os gestores, eles põem onde Cagam eles querem. Exato, em resumo. É eles multimercado, não, né? multimercado. É multimercado. Eles normalmente colocam assim, multimercado macro. Os mais famosos, os melhores em geral, se classificam como multimercado macro, e alguns que são, por exemplo, que só S&P ou só ouro são estratégia específica, mas na prática eu não me levaria muito por isso que eu falo que é bom dar uma estudadinha, porque o que eu gosto, eu brinco que eu gosto de ter a carteira de multimercados dos 7 anões, sabe, deixar ali lado a lado o zangado e o feliz, eu quero ter o gestor que tá sempre pessimistão, uma SPX da vida, né, que fala, você sai chorando. SPX é barato, é sempre o fim do mundo, né? É sempre o fim do mundo. E ao mesmo tempo um gestor multimercados um pouco mais otimista e positivo ali do mesmo lado, e gestores de multimercados que carregam teses para o longuíssimo prazo. Você fala com o Márcio Appel da Adam, ele vai estar sempre falando uma história, ele fica muito tempo falando a mesma história, o Luiz Stuberger com frequência também, mas você fala com a Legacy, eles estão operando o tempo todo com muita velocidade. Então, você tem que ter diferentes perfis de filosofia de gestão. Eu acho que seria lindo se adaptassem aquela classificação para isso. O que é um gestor direcional de longo prazo, um gestor multimesas, porque uma Capital, uma SPX, por exemplo, é um monte de mesinha com gestores cuidando de cada mesa, e aí junta tudo isso e forma um fundo. Uma Verde é um gestor principal, um CIO, que é o Luiz Stuberger, e a palavra final é toda dele. É bem diferente o modelo. Então, eu gosto de ter gestores com modelos diferentes dentro da minha carteira, mas isso não se encaixa tão bem na classificação Ambima. Cara, é muito legal esse teu comentário, porque quando a gente fala de investimentos, vamos investir em ações, né? É importante a gente ter o que a gente chama lá de correlação negativa. Não pode ter ações de Bradesco, Itaú, Santander. São todas ações com correlação muito perto a 1, porque são todos bancos, fazem a mesma operação. Quando a gente fala de fundo, né, diversificação, aquela máxima lá de não colocar todos os ovos na mesma cesta, é muito importante também. E é legal que você falou, cara, tem um cara pessimista, é o Kleber da vida, vai dar tudo errado na economia, obviamente, né? Sim. É o fim do mundo, eu acho que é a base do economista, ele começa a prever o final do mundo. Tem um cara mais otimista, tem um cara que é diversificado, tem... Enfim, quais outros perfis tu enxerga que tem nos gestores de fundos? Puder comentar um pouquinho sobre cada um deles? Legal. É isso que você falou, né? Muita gente... O próprio David Swensen, que eu já citei aqui, fala da diversificação de verdade, né? Que é isso que você tá falando. Não adianta diversificar. Eu vejo, indo até para o mundo dos fundos de ações, as pessoas às vezes até olhando para o passado recente, então, por exemplo, se as pessoas olharem para o começo desse ano e decidirem montar uma carteira de fundos de ações, vão acabar comprando, com base no retorno recente, um monte de fundo de ação que investe em commodities, bancão, que inclusive não é o perfil da maior parte dos bons gestores brasileiros, porque eles acham que são coisas que estão muito fora do controle deles. Então, você tem que tomar muito cuidado com o momento que você está construindo pela primeira vez sua carteira de fundos de ações, porque se você olhar para o retorno recente, você vai comprar um monte de fundo igual, né? O ideal para mim, quando eu fico tranquila com a minha carteira de fundos, é quando eu vejo que tem coisa subindo e coisa caindo e que, no longo prazo, o líquido é uma alta. Então, por exemplo, no mercado de fundos de ações, uma mistura legal, eu sempre procuro ter numa carteirinha pelo menos 3 fundos de ações. Eu acho que as pessoas deviam começar com pelo menos 3. Ah, não, eu tenho o mínimo, para mim não serve. Começa com 1, mas põe um plano de chegar a 3. Por quê? É legal você ter um fundo de ações mais qualidade, assim, bem focado em, eu só compro empresas consolidadas, bem líderes. Investing mesmo. Bem velho investe mesmo. Seria uma Dynamo, uma Atmos, que estão as duas fechadas, infelizmente, uma Brasil Capital é bem qualidade, uma Perfinha mais qualidade, uma Velt. Aí você coloca ali do lado dela uma gestora que faz mais global, né? Aí poderia ser tanto um ETF de S&P, se quiser, né? Que é a Bolsa Americana toda, quanto, por exemplo, a IP, para quem é varejo e não consegue investir em um fundo restrito a qualificados, a IP, eu gosto do fundo IP Participações IPG, né? Ele tem, por exemplo, ele compra ações no Brasil e lá fora de alta qualidade, está acessível a varejo com mínimo de R$1.000. Então, botei um gestão qualidade Brasil, botei um gestão qualidade global, e aí eu coloco do lado algum gestor que compra ações mais fora do radar. Eu não gosto de gestora puramente de small e mid caps no Brasil, porque o que acontece... Falta liquidez?
por causa da liquidez. E assim, eles não fazem carência. Se algum dia algum abrir com lock-up, com uma carência longa, beleza, eu vou olhar. Mas normalmente eles fazem D30, D45. A gente já viu essa história no Brasil, um monte de fundos small e mid cap quebrando, porque não adianta nada eu ficar lá dentro se o fundo vai morrer, porque as pessoas começam a resgatar e acabaram as gestoras, né? Então eu gosto de mix, gestoras que fazem bem small e mid caps, mas não fazem só isso. Por exemplo, uma Real Investor, uma RIX, então botou mais um ali. Pronto, já temos 3 muito diferentes entre si. Consegue colocar mais um? Põe um long bias, que são fundos de ações que também montam posições vendidas em bolsa e que conseguem, por exemplo, num mercado difícil ganhar também com a ponta vendida. E aí, a gente já tem 4 gestores muito diferentes entre si. E aí, quando você vai aumentando sua carteira, dá para trazer mais um qualidade, vai. Aí não, dá para trazer mais um que compra ações muito fora do radar, bem pequenininho. E assim vai compondo. Você compra todo mundo igual. E vale para tudo, para crédito. Põe um gestor bem medroso, assim, sabe? Que ele fala assim, nossa, eu odeio crédito, não sei o que eu tô fazendo aqui, tudo é horrível. Põe ele ali. Aí você pega especialistas de preferência, né? Não aquelas gestoras que tem poucas gestoras no Brasil, tem muitas frentes e todas funcionam bem. Gestores especialistas, pega um outro que faz FDIC muito bem há muito tempo, né, que são os fundos de recebíveis, aí põe do lado um outro que faz sei lá, crédito estressado no Brasil ainda é muito difícil para varejo, né? Mas vai compondo cada pedacinho da sua carteira dessa forma. A maior parte das pessoas que investem em fundos faz um amontoado de fundos, não é nada disso, entendeu? É uma composição, uma coleção mesmo. É o mesmo processo de montar uma carteira de ações, né? Tem que ter uma lógica por trás disso, tem que ter um racional, uma diversificação que faça sentido, não simplesmente ir acumulando ações aleatoriamente. Não, recomendaram aqui, recomendaram ali, vou comprando, quando vê, acumula. E muitas vezes a galera tem carteira, inclusive, concentrada no mesmo risco, né? O cara pode ter 7, 8, 10, 15, 20 fundos e todos eles têm o mesmo risco principal, porque a gente sabe que é difícil o cliente ler o relatório da casa de análise, né? Agora, ele tá muito mais buscando recomendação. Quiçá ele lê a lâmina, lê o prospecto, lê o regulamento do fundo, um calhamaço de 80 folhas lá, falando sobre os riscos. É muito raro o cara ler isso aí, né? Vocês lá, cara, toda a tua equipe tem que ler de cabo a rabo essa documentação, né? A gente, assim, eu acredito muito no quantitativo e, claro, assim, na minha equipe de fundos, por exemplo, tem um cara que trabalhou com dados a vida inteira e fica ali debruçado em dados o dia inteiro. E eu valorizo muito o trabalho quantitativo, mas o qualitativo, para mim, é o pulo do gato, assim. A gente estuda, a gente lê muito, a gente dispensa boa parte dos fundos no quantitativo, de verdade, assim. O primeiro filtro é quantitativo. A gente tira os fundos que não vão bem em janelas longas, os fundos que tem um produto pro private que é maravilhoso, mas que na hora de pôr pro varejo fez um produto muito pior. A gente elimina tudo isso. Mas a grande diferença para mim hoje é o qualitativo. É você sentar olho no olho com o gestor e ver ele falando sobre o momento que deu tudo errado. Pra galera que tá meio boiando, né, quantitativo é muito mais o valor, né, qual foi a rentabilidade desse fundo no longo prazo, e o qualitativo é sentar olho no gestor, entender o racional por trás dele. Quando a gente investe num fundo, a gente não tá investindo propriamente numa carteira de ativos financeiros, né, a gente tá investindo muito mais na cabeça da pessoa, na formação da pessoa, naquela equipe, do que no resultado mesmo, né? Porque o resultado, como diz a própria Mima, né? Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. E não é mesmo, né? Assim. Sabe um caso interessante sobre isso? Teve uma vez que eu, já acompanhando fundos de investimento, eu fiquei sabendo que ia sair uma equipe inteira de uma gestora para poder ir para outra gestora, né? E foi na época do Joesley Day. E aí, que teve aquela baita estresse, que a bolsa despencou, porque vazou um áudio lá, uma coisa surreal, bem brasileira, né? Do Joesley conteve. Risco Brasil. Risco Brasil, total. E aí, naquela semana, saíram uns rankings falando assim, gestores que acertaram no Risco Brasil. E aí, no topo, tava uma gestora. E aí, os meus clientes, toda vez que um negócio sai no ranking, eles começam a perguntar, porque eles leem e depois vêm confirmar comigo. É isso mesmo? E aí, começaram a perguntar, esse fundo aqui é mesmo? É top mesmo? Não sei o quê. E eu sabia, na verdade, que olha só o que tinha acontecido. Os gestores tinham botado todo o dinheiro dos clientes na renda fixa aquela semana, porque eles estavam indo embora, e falaram assim, olha, em respeito aos nossos clientes, a gente não pode anunciar antes que vai fechar, mas vou deixar na renda fixa até chegar a equipe nova. E o fundo foi o melhor fundo da semana, porque ele estava todo em DI, numa época que o CDI era maior, e estava todo mundo despencando na bolsa, e aí o fundo saiu no ranking. Então, assim, para mim é um dos grandes exemplos de que o quantitativo, ou também tem um outro caso de uma vez que também um fundo
que estava com uma performance recente muito boa, mas estava todo mundo comentando no mercado que o gestor estava super frustrado, que ele era um trader e que ele ficava correndo na praia às 11 da manhã. E aí as pessoas falam assim, olha o tamanho, onde vai o qualitativo, é quase uma revista Caras, né? E aí as pessoas falavam assim, cara, ele tá desestimulado, dizem que ele tinha recebido um bônus ruim, ele vai sair. E as pessoas estavam todas entrando no fundo. E eu já sabia que ia sair. Então, assim, o qualitativo para gestão de fundo, para análise de fundos, e todos os alocadores, isso não é só para o varejo, né? Os alocadores de alto patrimônio que eu conheço, eles são pessoas que circulam muito também para acompanhar essa, que é uma fofoca até de mercado, mas uma coisa que acontece nos bastidores e que vai cair no colo da pessoa física alguma hora. Então, o quantitativo, você falou, né, o que é o quantitativo? Além do retorno que a gente olha em janelas móveis, então, qualquer pessoa que entrou no fundo e ficou pelo menos 5 anos, quanto retorno ela teve? Né? Um fundo de ação, por exemplo. Então, pouco importa 1, 2 anos, mas todo mundo que ficou 5 anos naquele fundo de ação foi muito mais do que o Ibovespa, então legal, um bom fundo, né, do ponto de vista quant. A gente olha índice de Sharpe, sortindo todas as comparações possíveis entre retorno e volatilidade, drawdown, né, bom, o fundo caiu, quanto tempo ele demorou para se recuperar da queda, qual tudo foi aquilo que a galera aprende nas certificações, vocês realmente olham. Usa, serve pra alguma coisa, serve super, a gente olha e a gente chega ali numa lista, né? Bom, a gente tem aqui, normalmente a gente começa com milhares de fundos, vai passando por todos esses filtros para cada uma das categorias e chega lá numa lista de uns 20 que a gente olha assim, cara, isso aqui, em termos quantitativos, maravilhoso. Aí a gente parte pro quali. Então tem uns que nem chegam nessa etapa, porque não adianta nada também a gestora ser legal, tá junto há muito tempo, mas não entregar retorno. Aí essa lista gerada, a gente vai para conversa com o concorrente, conversa com esse funcionário. É muito parecido com a análise de ações, é realmente o que você falou. É muito parecido, né? É muito parecido. E aí dali a gente chega de 20, vai chegar a 2, às vezes 3, às vezes 1 bom, às vezes a gente joga tudo fora e fala, cara, não deu dessa vez. Daqui a pouco a gente olha de novo. Deixa eu perguntar uma coisa legal, né? Tu falou do gestor lá que tava correndo na praia, falou do Wesley Day. Eu acho que todo mundo que a gente conversa, né, que tá mais tempo no mercado, tem alguma história maluca pra contar do Wesley Day, não necessariamente do Wesley Day. Cara, que tu pode contar pra gente, assim, de, poxa, foi uma história muito engraçada, aquela história que tu não contaria no microfone normalmente? Nossa, difícil essa, deixa eu pensar. Uma história. Não, eu tenho algumas histórias com gestores, assim, que eu acho que me marcaram, assim, eu acho que... Bom, deixa eu contar uma, então, que é do ponto engraçado, né? Que tem a ver com esse qualitativo de ficar olhando os bastidores. Teve uma época que começou a sair muito dinheiro de um fundo, muito dinheiro. Essa eu acho que eu nunca contei online. Top News. Top News. Muito dinheiro. E assim, toda vez, por mais que você está investido, você tem a recomendação do fundo, você fica acompanhando o fluxo, porque se começa a sair muito dinheiro, você fala assim, cara, tem alguma coisa que estão vendo que eu não tô vendo, deixa eu tentar descobrir, né? E aí todo mundo, o que tá acontecendo? E aí eu fui atrás da história, e aí eu descobri que o que tinha acontecido, uma viagem, é que uma mulher, uma das esposas dos caras da gestora, tinha implantado uma escuta no carro dele, porque estava desconfiado de que ele estava traindo ela. Só que ele saiu com os amigos para almoçar. E as esposas eram todas amigas entre si. E a escuta entregou todos os caras do carro. E aí rolou um monte de separação na gestora e nos divórcios e tal. Eu tinha muito dinheiro delas e rolaram muitos resgates. Então, assim, é aquela coisa também do qualitativo, né? Que eu falei assim, não, e aí... Muito dinheiro saindo do fundo, mas não tinha nada a ver com performance. Não era tinha fundamento, não era nada. Não era fundamento, não era nada. Outra história que eu gosto muito de contar também é o Luiz Stuhlberger, que a gente tem muitos fundos ruins no Brasil, mas a gente tem excelentes gestores no Brasil também, reconhecidos internacionalmente, né? E um deles é o Luiz Stuhlberger. As pessoas às vezes falam assim, Lu, mas o Verde tá numa fase ruim e tal. Eu tenho o Verde na minha carteira pessoal, recomendei em todas as fases, nas ruins, nas boas, em janelas longas, o fundo faz muito sentido. E o que eu mais gosto do Verde é que, assim, quando ele ganha bem, quando ele perde pouco. Então, assim, você tem uma assimetria muito forte no fundo. E por que ele perde pouco? Porque ele é a melhor pessoa em opções do Brasil, assim, ele faz opções muito bem e ele é super talebiano, né, ele
Ele não se assume como talibano, mas ele se preocupa muito com os riscos. Ele é talibano pra mim. Mas ele se preocupa muito com os riscos. E assim, pra mim... Desculpa te interromper, mas pra quem tá boiando aqui, talibano é de Nicholas Nassim Taleb, né? Que é o cara que prevê o fim do mundo, né? Ele é o grande especialista de riscos do mundo, né? Tem o Cisne Negro, tem várias outras literaturas dele que são sensacionais. Eu adoro. E ele tem uma coisa assim de... Parece que tá tudo bem, mas quando parece que tá tudo bem, toma cuidado, porque é aquela coisa da casa muito silenciosa, o seu cachorro sumiu. Ele com certeza tá fazendo bagunça em algum lugar, entendeu? E aí uma vez eu sentei com ele pra conversar e eu cheguei antes e eu sentei na frente e ele chegou e sentou e ficou de costas pra porta. E aí ele ficou muito inquieto, falou assim, Luciana, você se importa de trocar de lugar comigo? Porque eu não gosto de ficar de costas pra porta. E isso pra mim é o Luiz Stuhlberger, sabe? É a melhor descrição dele, ele odeia ficar de costas pra porta. Essa sensação de que, por mais que ele monte uma posição e tenha muita convicção nela, desprotegido. Ele se protege. Ele exatamente, de costas pra porta, ele tá desprotegido. E eu vi uma cena com o Luiz Stuhlberger que me marcou muito. Eu gosto muito de gestor que sofre quando tá perdendo dinheiro. Pra mim, assim, é uma variável qualitativa muito forte, porque você vê que o dinheiro dele tá ali, que a vida dele tá ali, que ele tá preocupado com o que tá acontecendo, né? E o Stuhlberger teve na época que ele perdeu muito dinheiro na China, né, na Ásia, e foi um dos poucos anos em que eles ficaram pra trás do CDI. Ele foi num evento e ele chegou no evento e falou assim, pessoal, estou desmontando a minha posição em Ásia, eu acho que o que eu pensava que ia acontecer lá vai acontecer em algum momento, mas eu percebi que eu conheço muito pouco disso e eu estou apanhando mais do que cachorro molhado. Então eu tô saindo. Eu acho isso sensacional. A transparência que não vê todo dia, né? Não mesmo. Eu acho isso sensacional. Às vezes eu sento com o gestor e tipo, tem um compliance, juntou um CEO e o gestor começa a falar assim, o compliance já começa a ficar nervoso. Começa a chutar embaixo da mesa. Para de falar isso, Luciana. E eu, na verdade, estou olhando e falando assim, cara, é isso que eu espero de gestor. É a transparência, né? Entender realmente a cabeça dele. Exatamente. E tem algum gestor ou algum fundo que tu bate o olho e tu diz, cara, isso não vai dar? Tem muito, assim, uma a gente coisa... não precisa dar nomes, obviamente. Vou chegar uma cartinha lá em casa esses dias. Na minha live de assinantes direto, eu falo de alguns gestores, eu penso assim, pô, tô na sala da minha casa, com meus assinantes. Speech. Aí no dia seguinte as pessoas me ligam do nada, assim, você não acha que você podia vir aqui, bater um papo? Eu, ai meu Deus, ele ouviu. Mas assim, no quantitativo a gente elimina muitos por conta de o Brasil tem um monte de fundo caro e multimercados de mentira e fundo de ação que finge que é ativo e não é, mas no qualitativo, assim, o que me faz eliminar o gestor, assim, tem algumas coisas, vamos dar a dica aqui para eles não falarem isso para mim, né, mas com frequência eu vou e o cara fala assim, por exemplo, tá, fundo small cap, já aconteceu comigo, fala assim, pô, mas é 30 dias a carência desse fundo? Você vai conseguir vender essas ações se tiver uma crise? Aí fala assim, eu também não gostei, mas a corretora pediu. Uau! Ah, entendi. Mas quem é o gestor? Né? Por favor, assinem esse vídeo para saber a Lutz que vai fazer uma live hoje com os assinantes. Alguns eu conto, outros eu não revelo, mas eu não recomendo, né, obviamente. Mas pra não constranger, mas assim, tem isso, ou tem, por exemplo, quando você pergunta sobre uma fase ruim, e o gestor desconversa, fala, sabe, não aprendi nada com isso, ou começa a questionar assim, não, mas tinham outros perdendo dinheiro também. Cara, tá bom, meu amigo, eu quero entender a sua história. E tu comentou antes dos fundos small caps, né, com uma carência baixa, que foi exatamente o que tu falou agora. O que é uma carência longa para um fundo desse tipo? Eu não acho que tem carência suficiente para um small cap, sabe por quê? Porque a gente já viu no Brasil eles perdendo por 1, 2 anos. Para mim teria que ser uma estrutura muito parecida com Venture Capital, de verdade. Um FIP, talvez. É um private equity, de praticamente. 10 anos ali, porque não tem liquidez, realmente. Existe, né? Existem os PIPEs, inclusive tem um do Pátria, que eu gosto muito, que é um investimento privado em uma empresa pública, vai? Private Investment in Public Equity, né? Que é a tradução. Que é assim, cara, eu vou investir em ações, mas o seu dinheiro vai ficar travado aqui por 2 anos, 3 anos, se for o caso. Porque aí eu tenho a segurança de que vai passar a crise, as pessoas não vão conseguir resgatar e vai dar tempo daquela empresa voltar ao normal. Se não, isso que você falou, né, dos clientes saírem, a Morningstar faz um estudo lá fora que é do Gama, que é o retorno de fato dos cotistas. É muito menor do que o retorno dos fundos. Para a maior parte dos fundos e para small caps é o pior.
porque é a categoria em que as pessoas menos aguentam. É porque a volatilidade do small cap, como tem menor liquidez, vai bagunçar muito mais, né? Vai balançar muito, né? E a pessoa física, principalmente o cara que está investindo num fundo de varejo, que a gente chama, né? Que é para o investidor menor, ele não está preparado para isso. Inclusive, muita gente critica a CVM não autorizar alguns determinados fundos, alguns produtos para investidor não qualificado, porque acho que todo mundo deveria ter acesso. Mas o racional por trás da CVM de proibir isso é justamente para proteger o pequeno investidor, porque a gente sabe, historicamente, com dados, por mais que as pessoas digam que não, que ele vai sair no momento de crise e vai sair no prejuízo. O que me preocupa dessa história, né, é que, assim, os gestores, eles acabam também se usando muito dessa história, falam assim, eu não vou oferecer para a pessoa física, ou porque eles saem sempre que eles se assustam. Qual é o problema? É que não estão orientando corretamente a pessoa física na ponta. Então, eu passei muito por essa experiência esse ano, assim, de ver assessor, gerente, mandando a pessoa física que estava lá quietinha no canto dela tirar dinheiro de um fundo de ação que estava perdendo dinheiro. Então, eu também acho que tem uma responsabilidade muito... E também, pessoas que assessoram investidores, talvez nessa hora gostando mais de... Porque é muito legal falar que você é pessimistão, vai tudo explodir e tal, isso atrai audiência. E tem muita gente com pouca responsabilidade com o cotista na ponta e que nessas horas, em vez de falar fica aí, espera, aguarda e segura a onda, vai ficar mandando sair. Então, acho que a gente tem, sim, assim, eu gostaria muito que a indústria não tivesse todas essas travas, porque realmente isso impede muito a pessoa física de investir da melhor forma e acessar os melhores fundos, mas eu acho que a gente precisa melhorar anos-luz em orientação na ponta, em controle de conflitos, para ter certeza de que a pessoa física vai ser orientada a ficar no momento de estresse, que é o que eu faço. Meu relatório em períodos de crise, em muitos momentos, é finanças comportamentais na veia. Sabe? Eu acho que esse profissional lá da ponta tem que estudar com a Top Invest para estar extremamente preparado. Mas, brincadeira à parte, quando a gente fala de investimentos em ações, que a gente está relacionando bastante, tem o Buy the Dip, né, que é comprar sempre no fundo. Então, basicamente, você tem que ter uma bola de cristal para saber qual que é o momento e comprar. E tem o DAC, que é Dollar Cost Average, né, que a gente está todo mês comprando. Duas perguntas. Qual é o valor que uma pessoa física normal, né, um cliente de varejo, precisa ter para montar uma carteira legal de fundos de investimento, e se essa estratégia do DAC, né, vou aportar, sei lá, R$500, R$1.000 por mês, funciona também de forma eficiente nos fundos? Ótimas perguntas. O primeiro, preço médio funciona bem em fundo, porque você, na verdade, está entrando no fim das contas, você está entrando nos ativos, então você está comprando os ativos cada vez a um preço diferente, então gosto muito dessa estratégia do preço médio. Quando eu comecei a analisar fundos de investimento, era muito difícil fazer uma carteira de fundos legal com pouco dinheiro. Hoje, para ter um triozinho que eu acho que é saudável para começar, que é um fundo de crédito, um multimercados e um de bolsa, escolhendo bem, você consegue fazer com uns R$2.000, né? Porque hoje tem multimercados com mínimo de R$500, tem fundo de ação com mínimo de R$500, e eu acho legal fazer depois de montar a reserva de emergência, tá importante, porque eu gosto, né? Gosto de fundos para sempre, para longo prazo. Mas assim, eu já consigo fazer hoje uma carteira muito legal de fundos com uns R$10.000, sim, o que era impossível no passado. Super acessível, dá pra pegar a PLR da galera e montar uma carteira de fundos, em vez de gastar o 13º em férias, dá pra gastar em fundos, eu tô falando, fundos, né, entre aspas. Eu já cheguei a montar, assim, porque fundo depende muito do momento, né, tem hora que tem muito fundo bom aberto e tem hora que não tem, né, porque os fundos a gente sabe fecham, mas eu já cheguei a conseguir montar recentemente carteira com R$10.000 com 2 fundos de crédito, 3 multimercados, 3 fundos de ações. Eu gosto sempre de botar proteção, fundo de ouro e dólar um pouquinho, então um fundo de ouro, um fundo de dólar. Então uma carteirinha muito completa, que quando eu olho para ela, assim, eu falo, caraca, você tá ali com R$10.000 acessando renda fixa, bolsa, moedas, em diferentes partes do mundo. É muito sofisticado quando você monta assim. E o legal é que a pessoa física que tá fazendo isso, ou seja, quem não vive de mercado, não tem tempo de acompanhar o mercado, tá literalmente comprando a estratégia do gestor para gerir a carteira dele. É isso. Então, tu compra aquilo lá, óbvio, tu tem que cuidar, tu tem que estar sempre avaliando, mas tem alguém... Na praia. Exato, não tá correndo na praia às 11 da manhã, mas tem sempre alguém gerindo o teu dinheiro para ti, né? Tu não tem que ficar olhando notícia de Petrobras, o que aconteceu, o que não aconteceu. Tem que avaliar o fundo, obviamente, mas não se prender isso. E até, voltando um pouquinho, tu comentou, se eu não me engano, eu vi uma estatística que 90% dos cotistas de fundo resgatam em até 2 anos no Brasil. Que a gente sabe que ele vai resgatar com perda, né? A maior parte vai resgatar com perda. E a questão de quem assessora as pessoas hoje, né?
a pessoa que está assessorando, né, no mercado profissional, às vezes ela esquece que ela não está ali simplesmente para indicar outro produto. Ela está ali para passar segurança pro cara, né? Porque às vezes o cara vê, pô, tá caindo, o que eu faço? Às vezes ela tem esse outro fundo. Exato. Não, né? Fica quieto. Não, fica quieto. Por que tu sugeriu aquele fundo em primeiro lugar, né? Exatamente. E tem um incentivo, eu acho, muito grande ali de... eu não sei, assim, o que é também, às vezes, uma migração muito para produtos muito novos que ainda não tem histórico. E, às vezes, eu realmente acredito, eu pautei muito minha carreira nisso, e as pessoas até que estão se profissionalizando e que seguem vocês, eu acho muito importante falar isso. As pessoas, às vezes, falam assim, mas o mercado é assim. Eu ouvi isso muito na minha carreira inteira. Não, Lu, mas o mercado é assim, tem que... O jogo é assim. Quantas vezes eu ouvi essa frase? É assim que se joga, o jogo é assim. E eu sempre falei, não, o meu caminho não vai ser esse. Eu até já brinquei várias vezes, falava assim, olha, ou eu vou fazer desse jeito aqui de recomendar pra pessoa o que eu acredito, ou eu vou vender coco na praia, assim, não existe alternativa para mim. E isso sim se paga com o tempo. Eu gosto de dar essa mensagem para quem está começando também no mercado financeiro. Sim, existe mercado para isso, existe demanda para isso. Você não precisa jogar o jogo, né? Porque é claro que demora mais, às vezes demora, porque a pessoa, a primeira vez que você falar para ela para ficar enquanto tá todo mundo mandando correr, ela vai olhar para você e falar assim, nossa, será que ela é doida? Ou realmente ela tá falando certo? Mas a primeira vez que ela fizer isso e der certo, a relação de confiança dela com você vai ser tão forte que não vai ter mais pra ninguém te tira mais aquele cliente. Eu acho que a internet tá aqui pra transformar o mundo, em todos os sentidos. O investidor, aos poucos, a gente teve lá a crise da pandemia, o auge da pandemia, a gente viu que tinha mais investidores entrando na bolsa do que saindo. Eu acho que isso foi um amadurecimento sem precedentes nessa indústria. E realmente, nem tu falou, sempre foi assim. E cabe a nós aqui, educadores financeiros, né, do bem, ajudar nessa educação. Porque o que acontece? É óbvio que vai abrir um fundo novo na corretora, no banco, e esse fundo, como ele precisa captar dinheiro, ele vai dar um rebate maior para o assessor, para o bancário, para a instituição financeira, e todo mundo quer cumprir meta. Afinal de contas, não estou nem julgando, porque todo mundo tem as suas contas para pagar no final do dia, pode ser demitido, pode ser desligado, mas tem uma frase barata no mercado financeiro, aquelas frases épicas, né, que todo dia sai de casa um bobo e um malandro. Cabe a você não ser o bobo e encontrar um malandro na rua. E isso faz parte de, ok, você tem que ter uma noção de onde você está se metendo e saber, cara, o básico dos investimentos são juros compostos. Para você se beneficiar dos juros compostos no longo prazo, etapa número 1, não perder dinheiro. Etapa número 2, não girar a carteira, né? E eu acho que os grandes vencedores que tiveram nesses períodos de crise, no JLD, na pandemia, na crise de 2008, talvez não seja nem o cara que foi lá e aportou mais dinheiro, mas aquele que teve o lado psicológico, a educação de não resgatar lá, se manter quietinho, eles foram vencedores, né? Sim, principalmente para fundos essa estratégia funciona muito. E aí, o que eu faço com fundos? Eu crio uma alocação estrutural. Então, assim, eu gosto de ter 30% em fundos de ações. Você pode gostar de ter 50%, mas é 50% e pronto. Então, assim, se eu gosto de ter 30% em fundos de ações, o que aconteceu na pandemia lá no março, meus 30% viraram 20%, eu simplesmente, por mais que parecesse que o mundo ia explodir, que sei lá o que ia acontecer, eu simplesmente voltei para 30%. E esse pulo que eu fiz do 20% para o 30%, investindo nos fundos de ações que eu gostava, esse pedacinho é o dinheiro que eu mais ganhei dinheiro na minha vida. Por quê? Porque você está simplesmente reequilibrando a sua carteira. O que as pessoas fazem não é olhar para a carteira delas e falarem, eu queria 30, encolheu para 20, eu volto para 30. Elas ficam olhando o que está acontecendo no mundo e tentando, olhando para o retorno dos fundos delas e tentando ali adivinhar o que vai acontecer no próximo passo e ficar trocando um fundo por outro, que é o day trade de fundo, que eu acho que não tem a pior coisa que você pode fazer na sua vida, né? E aí o que acontece? Você tá sempre correndo atrás do rabo, porque os gestores, eles também têm um gestor bom de um determinado ativo. Entre os multimercados, sei lá, Stuberger é genial em câmbio, o Rogério Xavier é genial em juro. Quando aquele ativo que eles mais são geniais está muito fora do preço, aquele fundo vai começar a perder. E cada um dos ativos em que eles operam tem seus ciclos. Então, se você está correndo atrás do fundo que foi melhor no ano passado, você está correndo atrás do gestor que é melhor no ciclo passado. E os próprios gestores aumentam caixa, reduzem caixa. Então, quando você está tradando em cima dele, ele está aumentando caixa, você está aumentando caixa também. Assim, que bagunça que você está fazendo com a estratégia, né? Então, o fundo é perfeito para você fazer uma alocação estrutural. Eu quero ter 40% em multimercados, 30% em fundo de ação, 22.000% em renda fixa, estou falando a minha aqui, e 7.000% em ouro e dólar, por exemplo. Tá bom, então isso é o que eu vou fazer. Pode estar explodindo o mundo pode estar lindo, eu vou estar indo atrás dessa alocação. E deixa os gestores fazerem o resto, sabe? É muito bom fazer. Isso tem um sucesso de longo prazo muito grande. Fora a tranquilidade que isso te dá no dia a dia, né? Porque
a pessoa possa se dedicar ao trabalho dela. Exatamente, isso pra mim é o melhor de fundos. Eu vou citar esse cara aqui, acho que todos os podcasts possíveis, eu sou muito fã dele. Quem sabe um dia ele me dá a honra de gravar, que é o Baster. Toda a galera que é raiz do mercado conhece o Baster. Ele diz, como é que você vai ficar rico? Cara, para de inventar a moda de investimentos, cara, vai trabalhar. É isso. Deixa o dinheiro lá. O investimento não tá lá. A bolsa não existe para você ganhar dinheiro. A bolsa serve para remunerar o capital do teu trabalho. Então, foca no trabalho, né? Eu acho que o fundo, principalmente para quem tá começando, uma ótima oportunidade. Faz uma gestão, né? Faz um asset allocation, que a gente tá falando aqui, que é essa estratégia de separar os percentuais da carteira, vai reajustando, né? E vai trabalhar. Se concentra no teu trabalho, né? E deixa o profissional cuidar do teu investimento, vai ser um game change em longo prazo. Que é uma das coisas mais legais de fundos que eu acho. Eu falo para os clientes, olha, quando que você tem que revisar a sua carteira de fundos? Quando entrar dinheiro novo, você vê onde desequilibrou, onde colheu, você põe mais ali. Assim, a cada 6 meses é bom você dar uma olhada, você não precisa ficar acompanhando todos os dias, né? Você pode deixar lá mais solto. E claro, dá uma lida nas notícias para ver se nada explodiu, né? Tem o relatório da Speech. Ultimamente as coisas estão literalmente explodindo. Total, exatamente. O mundo afora as coisas estão explodindo. Exatamente, dá aquela acompanhada, mas dá para ser um pouco mais, deixa as carteiras andarem, né? Não fica olhando. Para mim, a comparação entre investir diretamente ou investir via fundos é você faz o próprio churrasco, aí você fica ali perto da churrasqueira, ou você delega pro churrasqueiro. Se você delega, você não tem que ficar ali o tempo todo, não tá na hora de virar carne, né? Que é o que muita gente fala. É o que acontece muito. É o que acontece muito, né? O Stuberger, será que não tá na hora dele vender as ações que estão lá dentro? Sim, desculpa, eu acho que ele tem um pouco mais de experiência do que você. Exatamente. Pra tomar essa decisão. Ele tá pensando sobre isso todos os dias, na hora que ele acorda, na hora que ele dorme. Você não delegou pra ele? Deixa. E vai, entendeu? Eu gosto de fundo multimercado para pelo menos 3 anos, fundo de ação para pelo menos 5, e de preferência deixe de herança pros seus filhos, os bons fundos que você tem na sua carteira. Se puder comentar um pouquinho sobre a Speech também, como é que vocês se organizam lá internamente, puder contar um pouquinho até da história da Speech, como é que vocês começaram e o trabalho que vocês têm feito lá. Legal. A Speech nasceu ali véspera da pandemia, né? Então foi um momento meio, se empreender num momento tenso, mas a gente está completando 2 anos de vida, né? Completou em novembro, e a gente tem diferentes frentes de análise, né? A de fundos, que, né, sempre foi minha marca, que eu ainda toco também no dia a dia, como equipe, obviamente, não dá para fazer tudo. Mas a gente também tem as frentes de recomendação de bolsa, renda fixa, criptomoeda, fundos imobiliários, investimentos globais. E assim, eu acho que para mim o grande diferencial da Speech, que é minha marca, e eu sou muito apegada a isso, é que a gente recomenda investimentos em qualquer corretora ou banco. Isso, às vezes, para quem é analista de ações, pode não fazer tanta diferença assim, porque você consegue comprar ação em qualquer corretora, a mesma ação em qualquer corretora, mas para fundos, se você recomenda um único banco ou uma única corretora, você tem um problema, porque você nem sempre os melhores fundos estão sendo distribuídos em todas. Então, a gente fala em qual corretora e banco tá. A gente tem produtos de recomendação a partir de R$19,90 mês, então a ideia é que seja mesmo muito acessível, mas com pessoas extremamente qualificadas. E as pessoas acessam as nossas recomendações e tomam as decisões, e compram, né? Até essa questão do conflito que a gente estava falando, eu falo muito, você tem que chegar com uma lista de compras, você tem que saber o que você quer quando você entra em contato com uma corretora ou com um banco, né? Então chega já pensando, sabendo o que você quer. A gente faz muito esse trabalho de ajudar a pessoa a chegar com a lista de compras feita, né? Para a corretora ou para o banco. E é isso. Você me deu um gancho que eu queria para roubar uma aula sua lá para Top Invest. Quando a gente fala de fundos de investimento, a gente tem o fundo Master, né, que é onde está todos os recursos da gestora, né, inclusive esses recursos são dos cotistas, então não tem esse motivo de preocupação. Se o fundo vier a quebrar, esse recurso é do cotista e pode ser inclusive resgatado em ativos financeiros, né? A gente sabe que não tem garantia do FGC, mas você é dono dos ativos. Então a gente tem essa estrutura de fundo master, que normalmente não é distribuído, né? O investidor, pessoa física, ou mesmo o private, muitas vezes tem dificuldade de entrar num fundo master. E o que a gente tem são, na verdade, os fundos espelhos. Então a gente vai ter o fundo ABC, High Alpha, por exemplo, e cada corretora, cada banco vai ter um espelho desse fundo. Eu queria que tu explicasse pra gente como que funciona essa estrutura de FIC, né, que são os fundos de investimento em cotas, que alocam 95% nesse fundo master, por que existe essa estrutura, qual que é a lógica e que cuidados também a gente como investidor tem que tomar quando a gente está escolhendo um desses fundos espelhos. Ótima pergunta. E assim, a indústria está ficando extremamente complexa por causa desses fundos espelho. Assim, acho que o meu sonho é um dia tudo se simplificar e todo mundo tem que oferecer o mesmo e acabou essa bagunça, entendeu? Porque é muito, assim, pra gente que mapeia todos os espelhos de cada fundo que a gente recomenda, a minha aba de recomendados, ela é, assim, cada vez maior, porque cada fundo que surge tem espelhos em vários lugares.
assim, qual que é tem um lado bom e um ruim do espelho, tá? Acho que o espelho foi ficando muito estigmatizado como uma forma de evitar, de fazer uma reserva de mercado, e ela existe de fato. Então, o que por exemplo, um banco faz quando ele cria um espelho? Ele evita que, se você quiser trocar de banco no futuro ou corretora no futuro, você leve com você o fundo. Porque como tem uma embalagem diferente em cima, né? O fundo espelho, ele é uma embalagem em cima de um fundo, são fundos diferentes. Então, você não consegue fazer a portabilidade dos fundos para uma outra corretora. Só para explicar para a galera, né? Quando a gente tem um fundo espelho, né? Ele vai ter um fundo que vai ter o mesmo nome do fundo original e normalmente tem um nome da instituição financeira, né? Quando você tem um fundo, você pode fazer a portabilidade de corretoras. Só que se tem o fundo, toda a denominação com o nome do banco e no final é diferente, essa portabilidade você morreu. Não consegue são levar. Fundos diferentes, são fundos espelhos diferentes, então, né? sei lá, vamos dar um exemplo aqui. O Capitalo Capa. Existe o Capitalo Capa Advisory, que é o espelho da XP. O Capitalo Capa Access é o espelho da XP. O Capitalo Capa Seleção é o espelho do Itaú. E cada um vira um fundo diferente. Mas, no fim das contas, a estratégia que está lá dentro é idêntica. Só que eles fazem isso por quê? Para você não poder se movimentar, mas também por um outro ponto que eu já entendo um pouco mais, que a gestora pode fechar o fundo e o espelho continuar aberto. Então, eles conseguem negociar, por exemplo. Uma gestora nunca gosta de ter todos os cotistas dela concentrados no único banco ou corretora, porque é ruim para ela. Se aquele banco fala assim, todo mundo sai desse fundo, vai todo mundo embora. Então, eles gostam de distribuir esse capacity quando eles estão captando. Eles falam, olha, Itaú esse pouquinho para você, Bradesco esse pouquinho para você, XP esse para você, BTG esse para você, eles vão distribuindo. E eles deixam todo mundo captar até um determinado capacity, porque senão a corretora que tem mais clientes ia captar correndo e ia ficar com todo o capacity nela. Então, eles conseguem distribuir o capacity e, às vezes, eles conseguem abrir só para uma corretora. Então, assim, olha, eu tenho poucos clientes nessa corretora e eu quero deixar o meu passivo mais qualificado, né? Deixar meus investidores mais distribuídos. Então, eu abro só para uma corretora, não abro para outra, o que também cria um caos, porque o fundo está aberto num lugar e não está em outro. Mas, assim, eu acho a questão da reserva de mercado do espelho ruim, porque tira a mobilidade. Se hoje eu quisesse mudar, eu invisto por meio de 3 corretores, investidores de fundos normalmente vão acabar investindo por meio de várias para você aproveitar aberturas, mas se eu quiser hoje levar todas para todo o meu dinheiro para uma outra corretora, eu vou ter que mandar resgatar tudo, porque os espelhos são o padrão do mercado hoje. A Receita Federal adora. Adoro, exatamente, eu odeio, né? Então, para mim, tem que ter alguma solução de como levar para evitar a reserva de mercado, porque um novo competidor, imagina, fica muito em desvantagem nessas condições. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo o papel do espelho dentro do capacity. E aí vem a pergunta, Lu, então, se eu tô montando minha carteira, eu devo procurar os não espelhos? Se você for fazer isso, você vai cair em umas corretoras muito pequenininhas, porque as grandes todas conseguem fazer espelhos. Então, hoje é muito difícil fugir do espelho. E você acha que o fundo espelho, né, a gente pode ter estruturas diferentes de taxa de administração? Você acha que isso ajuda, talvez, ao investidor menor poder entrar nesses fundos através do espelho, que seria alguma coisa impossível e até inviável para a gestora receber, sei lá, aportes de R$100, como a gente vê em vários fundos? A aplicação mínima ser reduzida eu acho que é legal, acho que pode ser uma outra vantagem sim do espelho, né? Mas hoje as próprias gestoras estão topando mais fazer um mínimo menor. Isso também é uma bandeira muito minha, assim, toda gestora que eu sinto que tem mínimo alto, eu fico tentando convencer de reduzir. Por quê? Porque senão você faz os cotistas concentrarem demais no seu fundo, isso é péssimo para você, um investidor pequeno que tem R$50 mil, os R$50 mil deles estão no seu fundo. Na hora que o fundo for mal, ele vai querer te matar, assim, não é bom. Então, e os gestores já falam que a própria corretora entrega para eles já tudo amarradinho, um pacotinho de dinheiro. Então, para eles, um pacotinho, ou um pacotão, né? Mas não faz muita diferença para ele hoje, como fazia no passado, ele tem um mínimo baixo, então eles já topam colocar um mínimo menor na origem. Mas sim, por exemplo, um espelho, o Itaú fez isso agora com a Dynamo, por exemplo, fez um espelho de R$30 mil que ofereceu lá no Personalité. Os espelhos, eles já teve gestora no passado, inclusive meus primeiros investimentos em fundos de investimento foram via espelhos, que eu achei uma corretora que tinha espelhos de R$1.000 de fundos super tradicionais. Então, isso eu acho que também é uma vantagem do espelho. Bacana. Lu, encaminhando para o encerramento, eu queria que você falasse um pouco da galera que trabalha lá na Speech, quais certificações financeiras eles têm, quais profissões vocês têm lá, enfim, é uma empresa grande, né, então tem marketing, tem finanças, mas se você pudesse falar da galera do mercado financeiro, quais são as formas de atuação lá? CNPI é a certificação que a gente tem que ter mesmo, né, para atuar, então eu como chefe de análise da Speech, a nossa equipe
CNPI é assim, inclusive eu vou falar, tá? Eu acho que tem pouco profissional CNPI no mercado. Todo mundo que me pergunta e fala assim, que certificação eu tiro para poder trabalhar na Speech? Eu falo, cara, tira um CNPI, pelo amor de Deus, porque normalmente a gente tem que botar para dentro e depois pedir para a pessoa tirar o CNPI, né? É um diferencial, direto eu entro no LinkedIn e jogo CNPI. É engraçado como o CNP tem pouco profissional, né? A gente tem 6 mil CFPs, a gente tem quase mais de 400 mil CPA20, e CNPI tem 2.500 e pouquinho, né? Eu nem muito sabia pouca desse número. É muito pouca eu gente. percebo muito na pouca prática gente. quando eu jogo no LinkedIn CNPI. Então, por favor, Tirem o CNPI e me procurem depois. Vocês estão com vagas abertas lá na Speech? A gente, com frequência, tem vaga aberta, agora a gente está mais na área de marketing, área de dados. Análise, assim, a gente não tem vaga aberta no momento, mas eu adoro ser procurada por pessoas com qualidade, com curiosidade e de preferência com CNPI, se quiserem procurar. Lá na Top a gente brinca que uma pessoa boa sempre tem espaço, né? Então nos procurem, né? Se você for bom, fora da média, talvez a gente não tenha uma vaga, a gente pode criar uma vaga no momento para atender uma boa pessoa. Total. E eu amo o CFP também, tá? Adoro, acho que é um profissional super completo. Eu sou o CFP, né? E se você também for CFP e quiser trabalhar na Speed, me procure. O CFP é legal porque você tem uma visão completa do mercado, né? Uma visão 360. Então, o analista CNPI, ou ele vai olhar a análise técnica, vai analisar os fundamentos, vai muitas vezes estar só atendendo uma regulação da CVM, porque conhecimento não vem dali, é uma prova que te dá uma chancela para trabalhar, mas o CFP é uma das únicas certificações que, cara, tem uma função legal, que você aprende seguros, planejamento sucessório, a renda fixa, a renda variável, fundos, cara, é um universo muito bacana do CFP. Muito. Lu, pra onde que a galera pode te mandar um currículo? Pode me procurar no LinkedIn ou pode me procurar no Instagram, que eu acho que eu tô mais lá presente todos os dias, que é o @seabraluciana, e me manda o link do seu LinkedIn pela DM, será muito bem-vindo. Essa galera chique tá sempre no LinkedIn, mas eu também tô no LinkedIn. Felipão, onde que a galera te acha aí nas redes sociais? LinkedIn também, Felipe Gubert Cruz, e Instagram, Felipe Gubert. Galera, vocês podem me achar, obviamente, no canal oficial do Top Invest _oficial, no Google, vai encontrar nosso site, no YouTube, no Instagram, e me sigam lá também, kleber.stumpf no Instagram. Galera, obrigado. Lu, palavras finais. Muito obrigada. Opa, alguém caiu ali, foi o Lucão. Não foi o Lucão. Parecia de costas. Levaram um tombo ali. Muito obrigado pelo convite, foi ótimo participar com vocês, estou sempre às ordens. É isso aí, muito obrigado pela presença, contamos sempre com você e conte conosco sempre que precisar. Galera, um abraço, até a próxima e tchau.